Pessoal, essa semana nós só vamos estudar matemática, porque as outras disciplinas a gente conseguiu realizar todo o conteúdo já da apostila. Então coloquem em dia, tá? O que falta e entreguem, tá bom? Em matemática nós vamos ver um pouco sobre os números decimais. Então o que são os números decimais? São os números que contêm vírgula. São números que representam uma parte menor que algo inteiro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o número 1, eu estou representando uma coisa, uma unidade inteira. Se eu utilizo, por exemplo, 1,2, o 1 representa a parte inteira e o vírgula 2, o número depois da vírgula, representa uma parte menor que um inteiro, tá? Como se fosse só um pedaço. A gente vai entender conforme a gente vai começar aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 1/10. O que é 1/10? Em fração, é 1/10. Pensando no desenho, o que eu tenho? Eu dividi o meu inteiro em 10 partes iguais e eu estou considerando uma, foi pintada uma, tá? Então, escrevendo sem ser fração, 1/10 é a mesma coisa que 0,10. Como assim 0,10? Se eu realizar a divisão de 1 por 10, eu vou encontrar o número 0,10, tá? Ah, como assim, professor? O 1, eu consigo dividir para 10 pessoas? Por exemplo, você tem R$ 1, uma moeda de R$ 1. Você consegue dividir para 10 pessoas essa moeda de R$ 1? Não dá, só tem uma moeda. Então quer dizer o quê? Que a resposta não vai ser um número inteiro, tá? Eu não consigo dividir. Então o que a gente faz? A gente vai usar esse inteiro, transformando em décimos, tá? Então imagina aqui que o 1 inteiro, ele foi transformado em 10 partes iguais, em décimos. Então esse 1 aqui, ele foi transformado em uma unidade, representa 10 décimos, tá? Só que os décimos, centésimos, milésimos já não são um número inteiro, então eu não consegui dividir. Então eu coloco a vírgula, por quê? Depois da vírgula eu tenho os números que são menores que o inteiro, tá? Então décimos, centésimos, milésimos. Agora eu consigo dividir. 10, cabe quantas vezes no 10? Uma vez só. Então, como que a gente é dividido? 1 dividido por 10, a gente fez que a divisão é igual a 0,1, tá? Então, 1/10 é 0,1 ou 0,10, tá? E 1 centésimo? Eu tenho 100 pedacinhos, eu pintei só 1. Então, a fração 1 centésimo. Eu divido 1 por 100. Vai ser a mesma coisa que 0,01, tá? Observe a representação do número 5,06, tá? Então, o 5 antes da vírgula à esquerda é um número inteiro. Então, eu tenho 5 figuras inteiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 0,6 é o centésimo, ó. Aqui o 0 seria décimo, 6, centésimo. Então, é no meu centésimo. Dividir em 100 partes, eu vou considerar quantas? 6. Então, foi pintado 6 quadradinhos, tá? Agora, escreva esse número no quadro de ordens, tá? A unidade inteira é 5. Depois da vírgula vem a parte decimal. Então, o 0 e o 6, tá? O 0 em décimos, 6 em centésimos, tá bom?
Então, ficou 5. Ficou 5, vírgula, aqui o 0 e aqui o 6, tá bom? Ah, se a gente fosse representar aquele 0,1 aqui, não tinha unidade inteira, 0,1, tá? O número 5,06 é formado por 5 unidades e 6 centésimos. Números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira da parte menor são chamados de decimais. Então, a parte depois da vírgula são chamados de parte decimal, décimos, centésimos e milésimos. Então, aqui, mais um exemplo, ó. 5,320. O 5 e o 6 são partes inteiras, tá? Porque estão antes da vírgula. Então, são partes inteiras. No caso aqui, são unidades, tá? Estão na parte inteira. São as unidades. 5 unidades inteiras, 6 unidades inteiras. Depois da vírgula, eu tenho a parte decimal, tá? São as partes menores que o inteiro. Primeiro número aqui, eu tenho os décimos. Então, o 3 aqui é a mesma coisa que 3 décimos. Aqui não tem décimos. Aqui é centésimos. 2 centésimos, 3 centésimos. Aqui é milésimos. Não tem milésimo, aqui tem 2 milésimos. Como assim milésimos? É como se eu tivesse um inteiro dividido em 1000 partes. E eu só estaria pegando 2 partinhas, tá? 2 partes de 1000. Então, fosse uma fração, 2 milésimos, 2 sobre 1000. Aqui, centésimo seria 2 sobre 100 ou 3 sobre 100. E décimos, 3 sobre 10, tá? Depois, tem uma atividade que a gente vai fazer junto, ó. Escreva a fração e o número decimal que representam a parte indicada de cada figura. Então, eu tenho um inteiro, ele foi dividido em 10 partes iguais. E eu estou considerando uma parte só. Então, o denominador vai ser 10. E eu estou considerando somente uma parte. 1/10, tá? Como que é em decimal, 1/10 é 0,1. Segunda parte. O meu inteiro dividido em 100 partes. Tá? Então, meu denominador vai ser 100. Eu estou considerando quantas partes? Uma partinha só. Então, 1 centésimo. 1 centésimo, se eu fizer a divisão, é 0,01, tá? Tá na casinha do centésimo. Unidade, décimo, centésimo. Aqui, unidade e décimo. Agora, o milésimo, dividido em 1000 partes. Eu considerei só um cubinho. Então, 1 sobre 1000, tá? Então, milésimo vai ser 0,001. Unidade, décimo, centésimo. E o 1 vai ser milésimo. Tá? Observe o preço do litro da gasolina e do etanol em um posto de combustível. Então, aqui eu tenho o preço da gasolina e do etanol. A gasolina está preço 4,579 e o etanol 2,585. Então, o 4 e o 2 são números inteiros, R$ 4,00 e R$ 2,00. Depois, já são centavos, tá?
Os números que aparecem depois da vírgula nesses preços representam valores maiores ou menores do que o inteiro, tá? Então, lembra? Os números após a vírgula representam valores menores que o inteiro. Então, se aqui R$ 4, esse restante não chega a dar mais R$ 1, senão seriam 5, tá? Então, R$ 4 aqui aproximadamente 60 centavos. 57 está próximo de 60 centavos. E 58 aqui também está próximo, 2,60. Está próximo de 60 centavos. Tá? Então, depois da vírgula representam valores menores do que um inteiro, tá? Represente o preço dos combustíveis no quadro de ordens. Então, unidade, né? R$ 4, R$ 2. Depois a vírgula, separa a parte decimal, a parte menor. Então, era lá 5, 7, 9. O 5 está em décimos, 7 centésimos e o 9 milésimos. Depois era 5, 8, 5. R$ 2 inteiro. Depois da vírgula, os centavos. 5 em décimos, 8 em centésimos, 5 em milésimos, tá? Escreva nas marcas das réguas os números que estão faltando. Então, numa régua, ó, 0. Depois veio 0,1. Quem vem depois do 0,1? O 0,2. Depois já tem aqui o 0,3. Quem vem depois do 3? O 4. 0,4. Depois do 0,4, 0,5. Depois 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, para depois o 1 inteiro. Então, entre o 0 e o 1, entre dois números inteiros, existem vários números menores que o inteiro, vários números decimais, tá? Números com vírgula. Que número é o sucessor de 0,6? Vocês vão ver. Quem que é o sucessor do 0,6? Quem é o sucessor de 0,6? O número que vem depois. Quem é o antecessor de 1? Então, qual na régua está antes do 1? Então, essa aqui é atividade para vocês. Tá? Está entre 0,1 e 0,3. Então, tem aqui o 0,1 e o 0,3. Qual o número que está entre eles? Está no meio deles, tá bom? Depois a B, vocês vão completar os números, igual eu fiz na letra A da 3, tá bom? E vão responder. Quem é o antecessor de 10,5? Então, quem vem antes do 10,5? Quem é o antecessor de 9,7? Quem vem antes do 9,7? E quem está no meio entre 9,9 e 10,1? Quem está aqui no meio, tá? Depois a 4, nós vamos responder junto. Represente no quadro de ordens os números dados a seguir. 85 inteiros. Então, inteiro é antes da vírgula. Então, 85 vai ficar aqui 8 em dezena, 5 unidade. Depois da vírgula, ninguém. 85 décimos. Então, o 5 tem que estar no décimos, na casa dos décimos. Então, eu venho aqui no décimo, coloco 5,8. Então, 85 décimos é a mesma coisa que 8,5, tá? Lembra do material dourado? É quase a mesma coisa. Como se você tem, por exemplo, 10 unidades, 10 cubinhos menores, eu não trocava por uma unidade maior? Daí virava uma dezena? Nos décimos, centésimos, a mesma coisa. Se eu tenho 10 décimos, eu troco para uma unidade. Então, como eu tinha 85, 80 décimos, eu troquei
por 8 unidades e fiquei com os 5 décimos. Por isso fica 8,5. Agora, 85 centésimos, tá? Então, 80 centésimos eu troquei por 8 décimos. Então, fica 8 décimos e 5 centésimos, tá? Ou 85 centésimos. Aqui, então, não tem a parte inteira, eu coloco 0. O outro é 85 milésimos, tá? Então, 80 milésimos eu troquei por 8 centésimos. Por isso que o 8 vem aqui em centésimos. Não tem décimos, coloquei o 0. 5 milésimos ainda ficou. Então, eu posso ler 8 centésimos e 5 milésimos, ou 85 milésimos, tá? Então, completem aí. Pessoal, essa parte eu vou deixar depois pra gente fazer na terça-feira. Eu vou mandar essa atividade que eu fiz para segunda e essa daqui a gente faz na terça, que a gente vai comparar os números decimais, os números com vírgula, tá? Que representam parte inteira e parte decimal, tá bom? Mas então, por enquanto, a gente vai fazer aquelas atividades juntos, tá? Abraço!